Olá, boa noite. Seguimos então com uma sequência de lives pela democracia, organizada pelos coletivos Nós Outras, Corpo Livres e pelo Centro Acadêmico Ferreira Viana, da Faculdade de Direito da UFPEL. Na noite de hoje, a gente vai falar sobre conquistas, lutas e vamos falar sobre a história também do movimento feminista nesse contexto democrático. Aí eu vou começar a fala, em seguida a gente vai passar para a Marina Mozilo e para a Luísa, tá? Então, deixa eu pegar aqui a minha fala para dar início. Bom, inicio então fazendo a minha apresentação. Para quem ainda não viu a live de ontem, inclusive, eu recomendo que assistam. Eu sou Lani Alves, sou bolsista pelo projeto de pesquisa Libertas e sou voluntária junto ao projeto de extensão Fórum Social da UFPEL. Só para contextualizar, no Libertas a gente faz pesquisa na área de ciências criminais e no Fórum Social a gente faz o seguinte, a gente faz uma conexão entre a universidade e as comunidades de Pelotas. A gente vai auxiliar no que couber grupos organizados pela sociedade civil pelotense. No caso, a gente trabalha junto com a CUFA, por exemplo, que é a Central Única das Favelas. A gente vai trabalhar junto com as associações dos deficientes físicos, a Associação dos Idosos, dentre vários outros grupos organizados, sobretudo trabalhando a questão do acesso à justiça, acesso a direitos desses grupos, né? Enfim, então, quem viu a live de ontem sabe, já percebeu que eu gosto muito de trabalhar a questão da história, porque eu acredito muito que a gente precisa entender de onde viemos, porque isso nos ajuda muito a formar, o que a gente falou ontem também, essas lentes para entender melhor essa realidade que nos cerca, sobretudo na área do direito. Bom, então a gente vai voltar de novo lá para a pré-história e aí eu vou trazer aqui os dizeres do Bernardo de Gregório, que é médico, psiquiatra e filósofo. Daí ele vai dizer que os registros históricos demonstram que antes das formações das primeiras sociedades complexas, como igrejas, escolas, presídios, legislações escritas e etc., as primeiras organizações de seres humanos, ou algo próximo do que seria a espécie humana mais atual, né, a sobrevivente, e aí a gente vai falar sobre isso na live de ontem também, mas enfim. Essas tribos conceberam a mulher como sua primeira divindade. Mas por que a mulher? Porque de tempos em tempos ela surgia com um novo ser gerado de si, de uma forma até então inexplicável, que passava a compor aquela tribo, aquele novo ser, né? E não fosse o suficiente, ela ainda produzia de si mesma o alimento necessário para manter e desenvolver aquela vida. Portanto, uma vez que compete a ela a nutrição daquele novo componente da tribo, ambos precisam estar resguardados, pois o ser que gera a vida e a nova vida promovem a sobrevivência daquela tribo e a perpetuação da espécie. Então, como um ser sagrado que era, nada mais coerente do que ficar com incumbências que eram consideradas sagradas da mesma forma. E quem aqui fez direito empresarial vai lembrar que o fogo era algo tido como um ouro, algo sagrado, né? É porque, tipo, era raro, as pessoas não tinham conhecimento ainda de como manipular. Então, elas ficavam com a incumbência de proteger o fogo, de que era o elemento essencial para a produção de alimentos, para aquecer o grupo, enfim. E assim também vai ser ela que vai proteger os mais velhos, pois em um ambiente onde a escrita ainda não foi desenvolvida, o discurso, por meio das lendas, por meio das histórias, vai ser extremamente importante para a transmissão de conhecimentos que vão ser extremamente necessários para a sobrevivência do grupo. Então, o autor vai contar que nesse cenário, a menstruação ela pouco ocorria, uma vez que a regra era a fecundação. Então, na primeira vez ou nas primeiras vezes em que uma mulher menstruou, em um ambiente onde sangue representava morte ou doença, o bando entendeu que ela havia sido amaldiçoada. Diante disso, a solução mais lógica vai ser expulsá-la do grupo, né, para que ela não afete o grupo também, mais lógica, né?
Nesse momento, então, a menstruação começa a ser vista como um tabu. E a gente vai ver isso bastante, assim, muito forte. Aqui no Brasil, assim, na década passada ainda era um grande tabu, muito grande. Eu vivi esse tabu de uma forma muito intensa. Eu percebo que hoje a gente conversa muito mais sobre essas questões, mas na Índia, por exemplo, acaba a vida de uma mulher, praticamente, quando ela menstrua, porque ela acaba sendo privada de ações como ir à escola, sabe? Porque é muito. É visto, exatamente, não dá para conceber, é um tabu, algo que não é falado, que não é discutido, que é visto como uma doença ainda, de certa forma, né? Então, essa primeira mulher que vai sair desse bando, ela vai viver sozinha nas florestas. E ela, posteriormente, vai ser a primeira a ser considerada bruxa. Na floresta, por óbvio, muitas delas morreram porque não tinham experiência com aquele meio, né? Porque já que elas ficavam sempre ali, protegidas, por uma questão de necessidade mesmo do grupo, elas acabaram morrendo. Então, por precisar se virar sozinhas, elas aprenderam sobre a produção de remédios através da natureza. Aprenderam também sobre os ciclos da lua, e elas preferiam caçar durante as noites, principalmente nas noites de lua cheia, quando elas conseguiam enxergar melhor aquele ambiente, né? E era muito melhor também, porque durante o dia elas corriam o risco de encontrar com os homens, e isso era muito perigoso para elas. Além disso, como os homens já tinham domesticado o cachorro, elas domesticaram os gatos. Curiosidades. E é interessante destacar que, posteriormente, assim, periodicamente, pessoas da tribo iam pedir ajuda para essas mulheres da floresta, principalmente em relação aos seus conhecimentos sobre ervas. E como elas menstruavam, só por curiosidade, elas passavam pelo período de TPM, o que exaltava os seus ânimos em determinados momentos. E diante disso, eles morriam de medo de encontrar elas em um dia ruim, então eles torciam para encontrar elas em um dia bom. E isso constrói muito o estereótipo da bruxa, né? Que a gente vai ver bastante nos filmes, principalmente nos das décadas passadas. Bom, então a gente vai fazer um salto agora para a Idade Média. E aí eu trago de novo a Silvia Federici, que eu trouxe ontem na live sobre direitos LGBTQ+. Então, a Silvia Federici nos conta que o momento da transição do feudalismo para o capitalismo foi marcado por transformações culturais de enorme relevância no que diz respeito aos papéis performados, né, um termo utilizado pela Judith Butler, pelos gêneros masculino e feminino, assim nomeados, né. Então, isso vai trabalhar bastante na questão dos desenvolvimentos sociais, culturais e econômicos, inclusive posteriormente através dos processos recentes de globalização. Então, assim, diante de uma série de políticas voltadas ao controle do corpo, inclusive no período da Idade Média, com estímulo ao estupro, porque eles precisavam de pessoas, então tanto faz se isso vai lesionar ou não o corpo de um grupo de pessoas. E isso está registrado no Caliban e a Bruxa, para quem tiver interesse. Inclusive, eu vou disponibilizar também no drive de hoje o link do livro, para quem quiser ter acesso. E aí a gente vai entendendo esse panorama histórico, isso nos ajuda a entender como faz sentido esse movimento recente, que foi iniciado na América Latina e também chegou em outros países como a França e outros lugares, que é aquele movimento El Violador es tú, né, que vai trabalhar exatamente contra o machismo estatal. Tipo, as denúncias são o seguinte: o Estado atua através, principalmente da sua negligência, né? Porque essas mulheres elas vão pleitear esse direito, elas não vão ter acesso, então os corpos delas é como se fossem descartáveis para o ente estatal. Então, nesse cenário medieval, o corpo das mulheres, que tinha, em muitos casos, autonomia, né? Porque elas tiveram que se virar sozinhas, então elas tiveram que desenvolver autonomia. E elas tinham também todas as condições necessárias para a sua subsistência, só que, né, foi ter feito uma virada de chave, onde essa autonomia foi colocada, né, a submissão, né, o poder estatal começou a estar acima disso. Então, mas por que isso aconteceu, né? Por que essa aplicação de violência tanto sobre o corpo da mulher? Bom,
Em um cenário onde um povo com maior população era observado como um país próspero, como, digamos, um país, né, nessas primeiras organizações que estavam tendo, a reprodução ela precisava ser valorizada, porque quanto mais populoso, e aí a Silvia Federici vai trazer dados históricos com registros de líderes da época que vão associar o tamanho da população com a prosperidade do povo, entendeu? Então, no caso, como a igreja, em conjunto com esse poder dominante, estipulava dogmas, muito principalmente através dos concílios papais, ela delimitou essa personagem da bruxa, né? Que vai ser, em linhas gerais, essa mulher independente, com conhecimentos de ervas, e que vai utilizar essa medicina também para a produção de métodos anticonceptivos. E a igreja, então, ela vai classificar essa mulher como um ser em condição de extremo pecado, que, óbvio, odeia crianças, né? Sendo que a humanização, o olhar atento para a criança, ele vai acontecer muito depois, muito depois. A gente vai observando bastante que tem um interesse estatal muito grande. Então, isso tudo faz a produção, promove essa produção, essa criação dessa mulher dócil, dessa mulher submissa ao poder do homem, né? E a gente pula, então, agora para a primeira onda do feminismo, porque é o primeiro momento onde as mulheres vão se organizar para ir contra isso, porque um ser preso, ele vai, né, esse ser subjetivo que vive em sua liberdade, ele não vai suportar essas prisões estatais, então a gente vai se insurgir. E isso vai acontecer inicialmente nos séculos 19 e 20. E aí as primeiras reivindicações vão ser voltadas para a questão do direito ao voto, né? E o voto, que nesse momento era considerado um direito básico, né, já conquistado pelos homens, de forma geral. E ontem a gente viu também que era só uma parte dos homens que tinha o acesso ao direito ao voto, né, a ser reconhecido como cidadão. E para eles já era algo básico, enquanto para a gente ainda não. Então, nesse período, o lugar da mulher tinha sido imposto, né, como assim, a gente vai ver isso bastante na sociedade inglesa vitoriana, essa mulher como um anjo do lar. E a gente vai enxergar muito isso também no American Way of Life, né, se vocês forem observar. Então, as feministas da primeira onda vão questionar essa imposição de papéis submissos e passivos das mulheres, né? E só lembrando que nesse cenário, devido ao período de escravidão ainda remanescente, a questão racial ainda não é abordada. Inclusive, as principais protagonistas desse start inicial vão ser as mulheres da classe média, né? E aí a gente vai ter uma entrada do movimento das mulheres negras também já entrando na segunda onda, que vai acontecer já nos anos 90 do século XX, entre os anos 50 e 90 do século XX. Em síntese, essa segunda onda vai defender que o pessoal também é político, então ele vai trabalhar a questão dos direitos reprodutivos, né? Essa retirada vai tentar trazer de novo essa autonomia da mulher sobre o seu corpo. E aí, só por curiosidade, a gente viu aqui que as mulheres elas tinham autonomia reprodutiva até que o Estado tomou conta disso e viu isso como um pecado, enfim, algo do demônio, completamente sem explicação. Mas eu peguei uma notícia aqui do DW News. Ele vai dizer o seguinte, a notícia. No dia 18 de agosto de 1960, foi lançado o contraceptivo oral Enovid-10 nos Estados Unidos. A feminista Margaret Sanger e a milionária Catherine McCormick haviam se unido para inventar uma pílula contra a gravidez que fosse fácil de usar, eficiente e barata. Então, a gente vai ver isso só em 1960. Então, essa onda, ela vai ocorrer no início dos anos 50, né, como já mencionado, e ali vão se iniciar os estudos focados na condição da mulher, onde ela vai começar onde vai ser começada a ser desenvolvida as bases teóricas do movimento feminista. Nesse cenário,
autoras como Patricia Hill Collins e Dorothy Smith defendiam que toda a ciência social feminista devia ser construída a partir do olhar, da vivência, da experiência e do ponto de vista da mulher, o que abre portas para a criação de uma verdadeira epistemologia feminista, em oposição crítica às filosofias, metodologias e epistemologias passadas que foram concebidas a partir do ponto de vista masculino, né? E europeu, é só diga-se de passagem. E aí, na terceira onda, a gente vai ver a questão das interseccionalidades entre gênero, raça e classe. E daí, a gente já observa o nome de uma obra, né, de uma grande autora do feminismo negro, que é a Angela Davis. E por fim, aqui, para não me estender mais, tem alguns autores, algumas autoras que vão falar já sobre a existência de uma quarta onda, que seria marcada já pelas redes sociais, na questão do feminismo radical. E isto posto, eu passo a palavra para Marina Mozilo de Moura, que vai falar um pouco sobre as lutas das mulheres na ditadura. E eu peço que você apresente, amiga. Oi, gente, dá para me ouvir? Então, boa noite para todo mundo. Meu nome é Marina de Moura, eu sou bacharel em Direito pela UFPEL e eu militei durante boa parte da graduação no Centro Acadêmico Ferreira Viana e no coletivo feminista Nosotras. Então, é uma honra para mim estar aqui, mesmo que o motivo desse evento seja uma ameaça de golpe por parte desse cidadão que a gente tem que chamar de presidente, infelizmente. A gente não sabe o que vai acontecer no dia 7 de setembro, o dia da nossa independência, que em outros países colonizados é comemorado como um dia nacional de libertação da metrópole, mas no Brasil a gente vive isso de uma outra forma. Pode ser que o Bolsonaro esteja fazendo isso para alimentar a sua base fiel. A mídia burguesa está dizendo que o golpe não vai acontecer, está minimizando. Pode ser que ele também perca a sua base menos radicalizada se ele tomar alguma atitude muito forte, mas também tem a polícia militar envolvida que está demonstrando certa insubordinação. Então, com certeza alguma coisa vai acontecer, mesmo que seja para dar fôlego para ele, mas a gente sempre tem que ter muito cuidado, né? Então, bom, é o que restou para ele na situação deplorável que está o nosso país, com Covid, desemprego, morte, o que ele tem que fazer para ter a sua base é se radicalizar, né? Mexer com quem apoia ele incondicionalmente e não mais com quem estava em disputa e que está cada vez apoiando menos esse governo. Bom, eu vim falar um pouco sobre mulheres e ditadura militar, e a relação com o tema é que desde o momento da campanha das eleições de 2018, o medo de que um momento de exceção aconteça paira sobre nós, né? A gente tem medo da violência da extrema-direita e sempre vive assim como uma ansiedade, o que vai acontecer, né? É claro que a situação das mulheres no Brasil, mesmo nos momentos democráticos, segue sendo bastante complicada, mas ela sempre pode ficar pior em momentos de crise, né? A gente tem a frase da Simone de Beauvoir que diz que basta uma crise política, econômica e religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. A mídia burguesa anda dizendo por aí que o Bolsonaro não tem proposta política, que ele está perdido, mas isso não é verdade. A gente sabe que ele tem uma proposta muito definida, que é de impor a agenda da burguesia o mais rápido possível através das reformas, das privatizações. E no mundo permeado pela hierarquia de gênero, as mulheres das classes mais atingidas, e em especial as mulheres negras, acabam sofrendo tudo isso mais fortemente. Graças à ideologia, através do voto popular, infelizmente, a gente acabou caindo num governo que homenageia, idealiza e aplaude agentes da ditadura, que recebe pessoas como o Major Curió no Palácio do Planalto, que foi a pessoa que comandou a repressão à guerrilha do Araguaia. A guerrilha do Araguaia ocorreu entre 72 e 74, e para lá foram enviados entre 3 e 10 mil agentes militares para reprimir a guerrilha, que contava com aproximadamente 70 integrantes. Em 1974, já não restava nenhum guerrilheiro no Araguaia. O Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos em razão desse caso, em especial pelo crime de desaparecimento forçado, porque esses corpos nunca foram encontrados.
O Brasil, apesar de reconhecer por lei a responsabilidade do Estado pelas mortes e desaparecimentos políticos da ditadura, não examinou as violações a direitos humanos que ocorreram nessa época. A lei de anistia traduz uma política de Estado, de esquecimento, né? E, obviamente, a anistia de graves violações de direitos humanos incentiva a ocorrência de novas violações nos dias de hoje. Então, esses agentes da ditadura não só não foram julgados, em sua maioria, como o representante do Estado brasileiro os recebe no Palácio do Planalto como homens de honra. O presidente já direcionou ofensas à própria Dilma Rousseff, fazendo piada com a tortura pela qual ela passou e homenageando os agentes que fizeram isso com ela. Bom, na resistência à ditadura haviam muitas mulheres que enfrentaram e resistiram ao lado dos companheiros homens e passaram por tudo que eles passavam e ainda tinham a sobrecarga de repressão por estarem fugindo da curva do que se espera de uma mulher, do desenho ideal da mulher do patriarcado, né? Porque elas eram mulheres que saíam, que protestavam, que pensavam, que militavam, que pegavam em armas, faziam o que entendiam ser necessário para se livrar daquele regime de exceção, né? O que eu estudo, o que eu pesquiso é a tortura no sistema penal. A tortura ela não foi abolida com o fim da ditadura, mas a diferença é que nesse momento de hoje nós podemos buscar informações acerca dela e ela não se encontra num status de institucionalmente aconselhada, embora seja de responsabilidade do Estado, mas é diferente quando a gente não está num momento de exceção e a gente pode buscar formas de enfrentamento. A violência sexual tem números altíssimos no Brasil. Aproximadamente 180 estupros ocorrem por dia no nosso país, sem contar aqueles que não são notificados, né? E quando esse estupro é praticado por um agente do Estado, em um contexto de intimidação, castigo, humilhação ou discriminação, ou para conseguir informações, essa violência é considerada tortura sexual. Ela se caracteriza, inclusive, como crime de lesa humanidade nesse contexto. As mulheres, em razão do sistema patriarcal, sofremos esse tipo de violência de maneira diferente, por todo o estigma social, pelo risco de gravidez, por o risco de um aborto que possa vir a ocorrer, pela questão do aleitamento, dos filhos e tudo isso. Voltando à guerrilha do Araguaia, que é um exemplo interessante, nos testemunhos dos agentes da repressão e nos depoimentos das vítimas da ditadura dados à Comissão Nacional da Verdade, a gente pode entender muita coisa sobre esse momento, sobre a ditadura. É uma leitura pesada, mas que vale muito a pena. Então, juntando a ideia da tortura sexual com isso da guerrilha, no Araguaia tem o registro de 2 guerrilheiras que foram mortas, ocorreu no Araguaia, né? Há registros de que ocorreu a morte de 2 guerrilheiras através de injeções, mas antes disso, antes de serem mortas pelos agentes do Estado, elas foram violadas. E esse é um exemplo da sobrecarga que a violência sexual representa para as mulheres. As presas políticas eram expostas à nudez forçada desde o início em que elas eram capturadas pelo Estado. Elas sofriam agressões relacionadas à gravidez, ao puerpério, ao aleitamento, e tudo isso era usado contra elas, né? Elas ouviam que comunista não pode ter filho, então os filhos eram ameaçados constantemente. Então, era uma junção da violência política com a violência de gênero. Essas mulheres foram torturadas e sexualmente violadas com sangramentos pós-parto, produzindo leite, afastadas dos seus filhos enquanto estavam grávidas, foram esterilizadas contra sua vontade, sofreram infecções puerperais. Tudo isso como ataque à condição de mulher, não só como militante, mas também como mulher. E essas mulheres, as que sobreviveram, relatam que sentiam uma humilhação, uma necessidade de humilhar por parte dos agentes do Estado pela condição de mulher. Elas eram constantemente questionadas sobre a sua vida sexual, amorosa, familiar, como mãe, elas eram aconselhadas pelos agentes a deixar essa vida de militância, e elas eram culpabilizadas até pelos estupros que elas sofriam dos agentes, como se elas estivessem aproveitando aquela situação. Tudo isso por se organizar contra um regime de exceção que tirava direitos da população. Tudo isso é de responsabilidade do Estado, e na ditadura militar, essa violência sexual foi cometida como um ataque generalizado e sistemático à população civil, contra homens e mulheres, né? Mas aqui a gente está falando da questão das mulheres.
E isso caracteriza um crime contra a humanidade. A lei de anistia brasileira tem que ter interpretação modificada imediatamente para que esses crimes possam ser julgados. A gente está vendo muito lentamente novas interpretações da lei de anistia por parte do judiciário. Tem o caso de uma mulher chamada Etienne Romeu, que foi mantida num local conhecido como Casa da Morte, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E em agosto de 2019, o TRF2 decidiu receber a denúncia feita pelo Ministério Público Federal contra o sargento conhecido como Camarão, que a manteve ali sequestrada e a estuprava constantemente nesse tempo que ela esteve ali, né? Essas mulheres, então, que resistiram à ditadura, elas enfrentavam as amarras do patriarcado mesmo dentro das organizações, porque o machismo também se encontra ali dentro. E quem já militou em algum espaço sabe disso. A gente enfrenta o machismo fora e dentro da organização, né? Então, elas são exemplos de coragem a ser seguido. O movimento de mulheres que lutava pela anistia dos perseguidos políticos também foi muito forte. Elas se viam nas filas das prisões para as visitas, se organizando, buscando seus filhos, seus maridos. O que segue ocorrendo ainda hoje, né? As mulheres sendo essa rede de apoio das pessoas que estão encarceradas. Então, para ir me encaminhando para o fim da minha fala, eu vou citar aqui alguns nomes de mulheres que enfrentaram a ditadura militar e que foram brutalmente torturadas pelo fato de não se subordinarem a um regime pautado pelo anticomunismo, pela morte e pelo desaparecimento forçado de opositores. Maria Auxiliadora Lara Barcelos, Isabel Fávero, Rose Nogueira, Lúcia Maria Murá Vasconcelos, Áurea Moretti Pires, Márcia Baceto Paes, Maria Amélia de Almeida Teles, Crimeia Schmidt de Almeida, Flores Trozenberg, Darcy Toshiko Miyake e Yara Avelberg. Algumas delas ainda estão entre nós, outras não. Eu citei alguns nomes, mas são muitas, muitas outras. Mas todas elas estão presentes e nós devemos honrá-las. Devemos enfrentar a onda de direita extrema que se apossou do nosso país e zelar pelos direitos que outras conquistaram por nós. Nós devemos isso a elas e a outras tantas pessoas que lutaram pelo fim do regime de exceção. É isso, muito obrigada. Vamos em frente, sem nunca esquecer que em qualquer momento de violência estatal e de precarização de direitos, nós somos as primeiras atingidas. Obrigada. Boa noite, pessoal. Meu nome é Luísa. Eu sou advogada, sou egressa da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas. Acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo me conhecem, porque eram meus colegas de faculdade, mas vou me apresentar. Eu sou formada em Direito pela Universidade Federal de Pelotas, atualmente eu moro em São Paulo. Sou advogada, tenho o atendimento especializado a mulheres em situação de violência doméstica e sou pós-graduanda em Advocacia Feminista e Direito da Mulher. A minha fala hoje ela vai girar em torno da conquista dos direitos das mulheres. Considerando que a gente selecionou um período histórico um pouco longo, aí eu vou concentrar a parte inicial da minha fala no método de análise da conquista desses direitos. E se a gente tiver um tempinho sobrando, eu vou analisar alguns deles de uma forma mais específica. Então, vamos lá. Começando, então. Quando a gente fala em direitos sociais, principalmente em direitos sociais de grupos minoritários, que são as mulheres, por exemplo, a gente precisa entender que o direito ele não está descolado da sociedade. Então, a conquista desses direitos, ela vem de uma forma conectada com, por exemplo, as manifestações sociais, com pressões políticas e etc. Então, nós precisamos romper, às vezes, com um pensamento que pode estar presente, de que algumas leis elas são um presente do legislador, ou de determinado governante, determinado deputado ou deputada. Porque, na maioria das vezes, quando a gente fala em direitos sociais, né, principalmente dos direitos das mulheres, existiu um processo social muito intenso que antecedeu esse processo legislativo, da propositura do projeto de lei, da tramitação nas casas legislativas. Então, eu vou tentar explicar de uma forma mais ou menos simplificada, e para depois abrir para perguntas e debates. Quero muito ouvir também a opinião da Lani e da Marina.
como acontece esse processo de formação de direitos. Bom, o que a gente também precisa ter em mente é que, às vezes, a lei ela vem no sentido de mudar o comportamento da sociedade, como a gente pode pensar aquela lei que proibiu que se fumasse em ambientes fechados, né? Mas, outras vezes, e aí é o direito estando à frente de um comportamento social, mas, às vezes, o comportamento social ele vem no sentido de mudar a lei. E quando a gente fala em direito das mulheres, existe a mudança de um comportamento social, de um grupo da sociedade, que seriam as mulheres, que pressiona essa mudança legislativa. Por exemplo, um exemplo muito forte, muito importante, é o movimento do Quem Ama Não Mata. Ele começou ali mais ou menos na época de 1975. O estopim desse movimento foi a morte da atriz... Nossa, me fugiu o nome agora. Me deu um branco, mas foi o assassinato da atriz. Lani, você lembra? Nossa. É algo Pires, né? Pires é o sobrenome dela? Calma. Ângela Diniz. Foi o assassinato da Ângela Diniz. E, bom, para quem não sabe, o companheiro, na verdade, namorado, companheiro na época, assassinou. E no primeiro julgamento ele teve uma pena muito pequena, era um crime que se tinha muitas provas de que tinha sido ele, não tinha dúvida nenhuma, inclusive durante as investigações ele transitava ali pelos lugares de Búzios, enfim. E aí ele acabou recebendo uma pena muito pequena e teve todo aquele sentimento de injustiça, porque já tinha uma movimentação social no sentido de que as mulheres elas não são propriedade de seus maridos, por isso elas precisam ser respeitadas. Houve também, quando a gente vai analisar historicamente esse fenômeno, o assassinato de outras 2 mulheres, e aí aconteceu esse estopim que as mulheres do país inteiro elas clamaram, né, por uma segurança dentro de casa, que foi o movimento Quem Ama Não Mata. Depois o Doca, que era o companheiro da Ângela, ele foi levado a um novo julgamento, e aí, dessa vez, foi condenado a 15 anos de reclusão. E esse movimento, que aconteceu no final da década de 70, ele desencadeou muitos outros, e a gente pode observar uma influência dele até nos anos 2000, como, por exemplo, foi da Lei Maria da Penha. Né? A criação dessa lei ela também não foi um presente do legislador, na verdade teve uma luta individual muito grande da própria Maria da Penha de levar o seu caso, né, até as cortes internacionais, mas também teve uma participação das organizações da sociedade civil que já estavam aquecidas, né, desde o movimento do Quem Ama Não Mata. Então, são exemplos de tanto a Lei Maria da Penha quanto o movimento Quem Ama Não Mata, da organização social que precede a criação de alguma lei. Bom, como a Alane e a Marina já explicaram, a agressão a mulheres, o exercício do patriarcado em cima de mulheres de forma a violar, seja, né, sexualmente, economicamente, politicamente, ela não é um fenômeno recente. Desde há muito, muito tempo na história a gente observa, inclusive, né, em algumas guerras, o estupro ele é utilizado como arma de guerra, ainda hoje isso acontece. A fala da Marina também colocou muito bem que as mulheres que lutavam contra a ditadura, elas sofriam a violência de um governo repressivo e também sofriam a violência de gênero. E longe de serem passivas, a gente observa durante toda a história que as mulheres elas sempre resistiram a essas brutalidades, ainda que em certo momento a resistência pudesse ser um silêncio para preservar a vida dessa mulher que sofria por ameaças de morte. Então, é sempre importante a gente entender a resistência dessas mulheres para compreender o processo de formação do direito, para não achar que, por exemplo, começou lá em 70 ou começou agora nos anos 2000, tiveram muitas mulheres que lutaram antes da gente para que a gente pudesse estar aqui, né, nesse espaço. Bom, e com as transformações econômicas e sociais, as mulheres elas passaram a ter mais contato umas com as outras, né? No processo de industrialização, a gente pode observar muito isso, que foi quando surgiram, por exemplo, os movimentos sufragistas e também movimentos com a pauta de igualdade salarial. Bom, e aí
vocês podem estar se perguntando, Luísa, e hoje em dia, como que funciona? Os direitos das mulheres, eles ainda são exercidos nessa mesma dinâmica? Bom, por mais que sejam muitos dos direitos que eu vou falar depois, eles sejam assegurados por lei, é preciso vigilância, no sentido de que a Marina já trouxe a frase que eu também tinha separado, e é muito importante, é uma frase que exemplifica exatamente como é o direito das mulheres, que basta uma crise política, econômica, social ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam ameaçados. Eles não são direitos permanentes. E os direitos, eles podem ser ameaçados tanto no aspecto formal, como, por exemplo, vira e mexe, a gente observa projetos de lei que são extremamente atentatórios aos direitos e dignidade da mulher, como um exemplo mais recente foi o Estatuto da Gestante, que visava flexibilizar as formas de acesso legal ao aborto e também era extremamente degradante para a mulher que sofria algum tipo de violência sexual. Então, essa é uma forma de violação do direito da mulher, hoje em dia, no aspecto formal. Mas a gente pode também pensar no aspecto material, como, por exemplo, uma forma de execução do direito durante a pandemia. Né? Bom, o Brasil ele foi condenado internacionalmente a tomar medidas efetivas para combater a violência doméstica, e existe a Lei Maria da Penha e outras leis que tratam da execução desses direitos, mas durante a pandemia a gente observa que houve, na prática, um acesso reduzido dessas mulheres a esses direitos. Né? Então, aconteceu uma crise sanitária, econômica, e automaticamente esses direitos eles foram vilipendiados. Bom, então, nesse sentido, é que é necessário vigilância. Um exemplo também mais recente, e também que tem tudo a ver com esse espaço de hoje, o governo Bolsonaro é o governo que, da década, né, em 10 anos, foi que menos investiu em políticas públicas para mulheres e para repressão de violência doméstica. Então, existe um direito que ele é assegurado por lei, mas, na prática, ele não vai ser exercido, ou ele vai ser vilipendiado aos poucos através, por exemplo, de cortes de orçamento. Então, por isso que espaços como esse que nós estamos aqui desempenhando, né, e exercendo, são extremamente importantes para que a gente possa entender e também defender os direitos das mulheres. Então, vamos lá. Bom, o marco temporal que a gente selecionou aqui em grupo do direito das mulheres foi a partir do voto feminino conquistado, que foi em 1932, aqui no Brasil. A nível mundial, a gente pode observar que alguns países, vários países, na verdade, conquistaram o voto feminino antes, mas foi nas ondas, né, do feminismo, foi paulatinamente se conquistando mundialmente esse direito. A partir disso, um outro marco temporal extremamente importante, em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada. É um nome um pouco estranho, né? A gente pode... Como assim, Estatuto da Mulher Casada e as outras mulheres? Mas ele foi importante no sentido de modificar o Código Civil da época, porque na época se entendia que a mulher era uma pessoa relativamente incapaz, no sentido de que ela precisava da autorização ou do marido ou do pai para desempenhar atos da vida civil, como, por exemplo, vender um carro, vender uma moto, enfim, e ter a sua liberdade patrimonial, civil. E esse estatuto ele foi extremamente importante por conta disso, né? Para formalmente e depois materialmente a mulher conseguir conquistar a sua liberdade. Depois, em 1977, tem também a lei do divórcio. Alguns anos antes já era permitido o desquite, mas essa lei ela foi importante para... Acho que a Marina... Aí, voltou. Para, depois de uma emenda constitucional, regulamentar o divórcio. E por que o divórcio tem a ver com o direito das mulheres, né? A gente deixa de pensar que muitas mulheres vivem em relacionamentos violentos e que antes de ser regulamentado o divórcio, elas ficavam presas nesse relacionamento, ou por não poderem se casar novamente, ou por não poderem trabalhar, e todo o estigma social que tinha também. Não é porque foi aprovada essa lei em 1977 que automaticamente sumiu o estigma do divórcio, não, a gente observou depois, durante muito tempo, mas também se começou a discutir sobre.
Em 1985, lembrando que em 1976 começou o movimento Quem Ama Não Mata, então, dos direitos que eu vou falar daqui para frente, a gente pode observar uma grande influência desse movimento. Em 1985, foi criada a primeira delegacia especializada no atendimento à mulher, que são as DEAMs ou DDM, a depender da cidade. Um exemplo de como esse direito ele pode não ser exercido na prática é que, infelizmente, somente 7% das cidades no Brasil contam com uma delegacia especializada. Então, é um direito da mulher, são previsões legais, inclusive na Lei Maria da Penha, mas na prática, por falta de orçamento, por falta de prioridade, ele não é exercido. Inclusive, em 2019, houve uma diminuição no número de delegacias especializadas. Então, nós não estamos evoluindo, na verdade, estamos regredindo a respeito do exercício desse direito. Em 1988, vem a Constituição Federal, e aí, na toada do que a Marina já explicou, com uma ruptura de um período ditatorial, e que isso foi muito importante na conquista, né, e na salvaguarda de mulheres, e também a Constituição Federal, ela assegura formalmente a igualdade entre homens e mulheres e várias disposições da organização familiar. Em 2003, foi criada a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, para ir organizar, a partir de então, como vão ser estabelecidas as políticas para as mulheres e políticas de combate à violência doméstica. Em 2005, é criado o Ligue 180, que hoje é um dos canais mais conhecidos para denúncia anônima e também disseminação de informações a respeito dos serviços de violência contra a mulher. Em 2006, é aprovada a Lei Maria da Penha, que, como eu expliquei, teve um processo social muito importante, extremamente disruptivo. É uma lei considerada uma das melhores do mundo para combater a violência doméstica e alterou extremamente positivamente a forma como o nosso país vê e encara a violência. A partir da Lei Maria da Penha, a gente observa um movimento de passar a ver a violência doméstica como um problema de segurança pública, como um problema de saúde pública e não mais um problema privado. Cada vez mais a gente está rompendo com aquele pensamento de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, ela é uma lei extremamente importante, disruptiva, que caberia 100 palestras só para falar da Lei Maria da Penha, né? E aí, trazendo para os tempos mais recentes, e aí acredito que quem está assistindo vai ter uma facilidade maior de lembrar dos movimentos sociais que antecedem, né, a criação desses direitos. Em 2013, no governo Dilma, é criada a Casa da Mulher Brasileira, que é um espaço para se concentrar o atendimento à mulher e orientação, sem que essa mulher precise ficar indo de uma instituição a outra e, às vezes, aí se perdendo no meio do caminho, no sentido de ter um acesso dificultado. Em 2015, é promulgada a lei do feminicídio. Em 2018, teve a lei que criminalizou a importunação sexual, que é aquela violência sexual que geralmente acontece em transporte público, em festa, e também criminalizou a divulgação de cena de estupro ou cena de sexo, que é a divulgação de nudes, né, que não necessariamente vai ser uma vítima mulher, mas as mulheres são as maiores vítimas desse tipo de crime. Em 2021, a gente observou também, não foi uma lei, mas uma mudança de posicionamento jurisdicional, no sentido de proibir a tese da legítima defesa da honra nos crimes de feminicídio. E fazendo um link com o crime da Ângela Diniz, se eu não me engano, não. O advogado que defendeu o DOCA, ele também se utilizou da tese da legítima defesa da honra, né? A Ângela, ela foi pintada como aquela mulher fatal, aquela mulher que chegou a ofender a honra dele, a ponto de ele precisar matá-la para defender a honra dele. Então, bom, um crime que aconteceu lá em 76, em 2021 a gente ainda está falando disso. É uma tese que até então menos utilizada, mas ainda era utilizada. Então, como todos esses direitos eles estão conectados e a nossa luta ela não precisa parar, né? E por fim, mais recentemente, ainda em 2021, foi promulgada a lei que criminaliza o crime de stalking, que é a perseguição contumaz,
e também a violência psicológica contra a mulher. Então, é isso. Eu espero de uma maneira rápida, não sei se eu estourei meu tempo, mas espero ter conseguido explicar a lógica de conquista dos direitos das mulheres e também de uma forma bem resumida. Aí são vários outros direitos que ficaram de fora, mas eu tentei selecionar os mais importantes. Obrigada. Nós que agradecemos a sua fala, Luísa Rodrigues, a fala da Marina também. Falas completamente assim, pegando momentos diferentes, né? Mas como a gente dialoga o tempo todo a história do passado pré-histórico com o presente tão atual. E essa questão da legítima defesa da honra, ela evidencia muito como a cultura, né? Direito não tá, direito é fato, valor e norma, e a gente vai ver isso com o professor Miguel Reale. A gente vai observar a situação. A partir dessa situação, vai se imputar um valor e, a partir daí, vai se pensar a questão da norma e de toda a política necessária para que se alcance o esperado. Lembrando sempre que não é apenas punir, mas pensar a razão de ser do problema, né? Então, a gente vê uma sequência, uma perpetuação desse pensamento patriarcal desde a infância, desde o menino que tipo, é incentivado muitas vezes pela família como, e a namoradinha na escola, tipo, segure as suas cabritas, alguma coisa que os meus cavalos são soltos, tipo, termos assim, e as pessoas falam rindo, né, e como se fosse brincadeira, mas mal elas percebem que estão reproduzindo violência nesse discurso que parece brincadeira, né, aquilo que a gente comentou da questão da criminologia do preconceito, como a piada tem esse poder de demonstrar uma violência absurda. E aí eu lembrei só, a gente fazendo o link aqui com as ameaças contra a democracia, aquele comentário do Bolsonaro contra a deputada, que ela dizendo que ela não merecia ser estuprada, associando como uma coisa boa e cometendo uma agressão tão tremenda, mas tão tremenda, que, nossa, enfim, e como ele nos agride, né? E como ele agride, sobretudo, os direitos das mulheres através do seu discurso. E esse discurso que acaba legitimando outras ações de homens, principalmente, né? E de muitas mulheres que acabam reproduzindo o machismo sem querer, sem perceber, porque a gente precisa dessas lentes, né, para poder enxergar. E eu queria saber se vocês têm algumas perguntas, vocês que estão assistindo agora, podem mandar aqui no chat. E eu gostaria de voltar aqui de repente para a Marina, para perguntar para a Marina se tu tem alguma situação ou algumas situações assim, sobretudo em relação a esses discursos do presidente completamente antidemocráticos, completamente retrógrados, né? A gente alcançou tantos direitos, tantos avanços, e de repente a gente tem esse retrocesso absurdo. O que tu identifica nas ações dele que nos prejudicam, assim, como grupos minoritários em direitos, não? Porque ele coloca muito isso de que a maioria vai se sobrepor às minorias, sendo que a gente não é minoria em quantidade, né, em minoria em acesso a direitos. Esses direitos, assim, muito monopolizados na questão do homem branco, né, enfim. E eu te passo a palavra, Marina. Eu acho que o maior problema, são muitíssimos problemas, né, a gente não sabe nem por onde começar, mas eu acho que é ser o representante, a cara do Estado, a pessoa que está falando isso, né? Porque a gente sabe que o Estado é uma instituição que, em geral, não está aqui para nos ajudar muito como classe, mas a cara do Estado, o representante ter esse discurso é uma coisa muito, muito pesada, porque ele legitima na população, ele desperta, ele instiga coisas na população, né? E legitima a pessoa, o homem vai pensar, se o presidente, pensar, ou inconsciente também, né? Se a instituição Estado, se o presidente está dizendo isso, está me legitimando a cometer o tipo de violência que for, e não só contra as mulheres, né? Ele já teve falas contra outros grupos também, e é isso, nós não somos uma minoria em número, então essa ideia de que a minoria tem que se adaptar, a maioria não existe.
E eu acho que é isso. E voltando à questão das homenagens à ditadura, é a mesma coisa. A gente vê que tem as pessoas que são a favor da ditadura, que antes ficavam quietas e que estavam ali, não sei, escondidas onde, com esse governo se sentiram à vontade para sair para a rua, para falar barbaridades, para dizer que tem que fechar a Suprema Corte, para homenagear torturadores, e tudo graças a uma política que tem um presidente que incentiva tudo isso, né? E isso é tudo planejado, né? Não é nada por acaso. Ele não abre a boca e sai falando bobagens assim por acaso. Isso faz parte de um projeto. Ele é a cara de um projeto. Obrigada, Marina. E no mesmo sentido, eu te provoco também, Luísa. O que é que tu identifica nos atos presidenciais que nos prejudicam, assim, sobremaneira? Se quiser fazer esse recorte também de gênero, raça e classe, pode ficar à vontade. A própria existência dele, né, já é uma total afronta aos nossos direitos. Bom, enfim, a gente se conversava na época que ele foi eleito, ali no final de 2012, 2018, e acredito que vocês lembram o medo que pairava do que viria a seguir, né? Era um ambiente totalmente desconhecido, a gente não sabia o que viria. Infelizmente veio, tanto no discurso, como o que a Marina colocou, também quanto na execução. Né, seja, e aqui trazendo para o meu lado, no repasse de verbas menor, ou, por exemplo, até mesmo antes dele ser eleito, várias atitudes dele atentatórias a colegas de parlamento, né? Imagina só, uma mulher que nós, né, vendo toda essa violência institucional que as mulheres que estão na política sofriam, para mim é um ambiente extremamente hostil. E isso, quando acontece no nível que aconteceu, acaba desestimulando também que outras mulheres entrem para a política. E atinge diretamente o direito das mulheres, porque quando existe a propositura de um projeto de lei, não é do dia para a noite para esse projeto ser colocado em votação. Precisa de uma movimentação interna muito grande. Né? Como que essa movimentação ela vai ter força se nós não temos quem nos represente? E aqui eu não falo só de numa representação quantitativa, que é pouca ainda, mas mulheres engajadas em defender o direito das mulheres. Né? Não basta só nós votarmos em mulheres, mas em mulheres que defendam as nossas pautas. Então, é atentatório, tanto no sentido executivo, que é o que cabe no poder dele, fazer e não fazer e fazer errado, quanto também no sentido representativo da política. Nas últimas colocações que você fez, Lani, eu pensei também, e eu sempre penso, né? Imagina se isso tudo estivesse acontecendo quando a Dilma era presidente. Ela sofreu, além de toda uma violência moral por parte de todo o país, mas também era uma violência que tinha uma conotação de gênero também. Eram coisas absurdas, que, enfim, né, todos aqueles adesivos em carros e tinha sempre uma conotação de violência de gênero, violência sexual de gênero muito forte. E por todos os absurdos que esse cara que está no poder está fazendo, ele não sofre nem 10%, né, do que ela está sofrendo, e não tem o mínimo de acesso à informação, não tem o mínimo de acesso de diálogo, né, enquanto ela aguentava tudo e de cabeça em pé ainda. Então, a gente consegue observar a disparidade de gênero, infelizmente, até nisso. E isso é muito, muito real. Isso me lembra muito, e eu lembro como era chocante pra gente ver aqueles adesivos, né? E a gente não vê essa violência, ele só não sofre um terço do que ela sofreu, definitivamente. Sem falar de ações políticas, realmente focado na questão do gênero, assim, a gente fica muito claro. E
E como ela era, até pela própria mídia também, demonstrada como esse ser frágil, esse ser que não tem controle, não tem impulso. E esse presidente que tipo, ele não age, ele não trabalha, ele não faz o trabalho dele, as coisas que ele deveria fazer, que nem a gente tem como acessar o tempo de trabalho do presidente. E ele tem dias que ele não trabalha, tem dias que ele passa 1 hora, sabe? Trabalhando 2 horas, é sério, a gente consegue acessar isso. E ele não tá lá, ele não tá presente. E aquilo que tu falou, sempre ela segurando, né, a barra, os repórteres lá perguntando. Tinha umas em especial que ela sabia o nome, e aí ela pegava e falava assim: já vou te responder, fulano, já vou te responder, peraí. E aí ela ia e respondia. E agora a gente vê uma pessoa que foge, que sempre fugiu do debate, que sempre fugiu dos questionamentos, que recentemente foi convidado a depor na CPI e não apareceu, que toda vez que questionado sobre rachadinhas, ele começa a perguntar, sei lá, a jogar uma cortina de fumaça, sabe? Ele foge, às vezes ele simplesmente fala, acabou a entrevista, e sai, né? Porque é isso. Aí ele foge, e aí o gabinete do ódio, eu suponho, vai lá e começa a impulsionar as fake news para trazer outra cortina de fumaça, se aproveitando desse cenário nacional que a gente tem ainda muito deficitário em desenvolvimento de pensamento crítico, porque você não tem acesso, não tem desenvolvimento da educação, né? Você tem muito pelo contrário, inclusive antes, no governo Temer, essa questão da PEC do teto dos gastos, né, na questão da saúde, da educação, e nos privando disso, e ele se aproveita muito disso, da questão da falta de acesso ao conhecimento, esse conhecimento confiável, né, aí se aproveita disso, enfim, tanto que ficou muito evidente o interesse dele nisso, de deturpar a informação. E aí, gente, eu estava vendo um livro do Olavo de Carvalho. A gente precisa ver essas questões para poder entender o que acontece lá, né? O que acontece na conspiração. Mas no livro dele, ele mostrava técnicas de como vencer um debate sem ter razão. E aí tem esse livro, não é esse aqui, mas tem um que é do Arthur Schopenhauer, é sério. E o Arthur Schopenhauer foi um filósofo, assim, que viveu há muito tempo já. E aí o que foi que ele fez? Ele analisou as técnicas que as pessoas utilizavam comumente para vencer um debate sem ter razão. Então ele estava fazendo uma denúncia. E aí o que aconteceu? Schopenhauer morreu antes de divulgar esse trabalho. E aí, esse trabalho ficou, né? E aí, o que aconteceu? Pessoas como o Olavo de Carvalho se apropriaram disso, e aí o Olavo fez o quê? Ele começa no preâmbulo, no início do livro dele, ele começa falando que enquanto sociedade, enquanto a educação for deficitária, enquanto o brasileiro não, assim, em outras palavras, né, parafraseando, não desenvolver o pensamento crítico, ele vai se deixar levar por quaisquer palavras rebuscadas, sabe? Então, já que é assim, pois então eu vou ensinar através desse manual os meus patrícios, como desenvolver a dialética sem ter razão, sem falar realmente dados reais. E aí a gente sabe, né, que o Olavo de Carvalho foi o guru do governo Bolsonaro, foi quem indicou boa parte dos ministros, inclusive a Damares, né, que é uma pessoa completamente, infelizmente, né, uma mulher numa situação lá, que aí eu faço aqui uma opinião, né, que os ministros, essas pessoas do governo precisavam de uma assistência psicológica para desenvolver um autoconhecimento ali, uma situação, sabe, porque tem gente que a gente vê que assim, tá mal resolvida, né, tá mal resolvida. E como é absurdo isso de se aproveitar da precarização da educação, da informação, do pensamento crítico do brasileiro para ganhar em cima disso, né? E como eles fazem isso. E aí, falando sobre a questão do conservadorismo, né, da família, bela recatada do lado, daquele jeito lá, como a gente tem visto eles mesmos se desmoronando, né? Porque é aquilo, a verdade ela sempre vem à tona. Então, a família perfeita que ele defendia durante a campanha dele, ela não existe, ela nunca existiu. Sempre foi assim,
digamos assim, um crime organizado, né? Porque desde que os meninos entraram na política, eles agem desse jeito, e a gente vê desse jeito cometendo crimes, e de acordo com o que as investigações têm mostrado, e como isso também a gente vai puxando aqui outra questão, que é a questão dos crimes de colarinho branco, né? Que eles realmente fazem parte desse campo dos crimes de colarinho branco, que são os menos impunes, né? Porque envolvem essas pessoas da elite, que geralmente pagam a fiança e seguem resolvendo lá, enquanto que o sistema prisional, o sistema carcerário vai ter outro alvo, que é a população preta, pobre, semi-analfabeta, e se você for ver os dados é exatamente isso, sabe? E enquanto que a família Bolsonaro está governando o país, né? E eu me encerro aqui, por enquanto, a minha fala. Se vocês quiserem complementar com algo, eu passo a palavra para vocês. Eu tenho um complemento. Recentemente, enfim, né, tem se noticiado daquele deputado que convidou o ex-marido da Maria da Penha para, enfim, ouvir o outro lado da história e relativizando toda a luta dela e toda a história de violência que ela passou. E aí falando que a história de vida dele é no mínimo interessante. E eu fui pesquisar sobre o ex-marido dela, eu esqueci o nome dele agora, e ele tem toda uma campanha, ele milita contra a Maria da Penha, né, no sentido de contar a real versão da história. E aqui a gente não está militando, né, no sentido de nós aqui, acredito que vocês me acompanham nessa ideia de que, bom, a pessoa que ela cometeu um crime, ela tem que, enfim, não tem que ter direitos, tem que morrer, não é isso. Mas é uma coisa completamente diferente uma pessoa ser exaltada por conta disso, que é o que está acontecendo, né? E que a gente sabe o cunho desse discurso, que é atentatório aos direitos das mulheres. Enfim, se depois vocês quiserem pesquisar, o ex-marido da Maria da Penha, inclusive, ele vai até Brasília e ele quer ser ouvido, e é todo um discurso de a verdade foi dita, né? Como se toda a violência que ela passou não foi suficiente, ela ter ficado paraplégica, ter sofrido 2 tentativas de feminicídio, enfim. E o que eu queria dizer é que esse deputado, salvo engano, ele é da base política do Bolsonaro, que é do PSL. Então, cabe a gente repensar a quem serve esse discurso, né? É sempre um discurso político galgado na família, nos bons costumes, mas que família que é essa? Né? Muito se pensa que o movimento feminista ele é contra o casamento, ele é contra a família, mas não, é contra a família em que é um ambiente de violência. Né? Não existe uma pauta que é contra o casamento, é contra o casamento que serve para mascarar e silenciar mulheres que sofrem violência. Então, que família que essas pessoas são a favor? Né? E geralmente aí, enfim, quem defende esse discurso são pessoas que traem, que batem, né? É bem complicado. São os falsos moralistas, né? Que aí levanta essa bandeira, né? Uma bandeira extrema, que é para exatamente esconder essa face, né? Pode ter certeza que atrás do discurso moralista sempre tem alguns problemas. Eu quero falar uma coisa também, antes de encerrar. Embora a base de apoio do Bolsonaro esteja ficando cada vez menor, né? E estejam sobrando mais aquelas pessoas que realmente concordam com o que está acontecendo. Muitas pessoas que votaram no Bolsonaro, o brasileiro não é fascista em si, né? As pessoas que votaram nele, que apoiaram ele, foram levadas pela ideologia, foram levadas pelo convencimento da mídia e apoiaram interesses que não são os seus verdadeiros interesses. Nenhuma mulher, nenhuma pessoa de classe baixa, nenhuma pessoa negra como classes, né? Tá ganhando com esse governo. Então, o que a gente tem que lembrar é que com pessoas que têm ainda abertura e possibilidade de diálogo, a gente não pode esquecer delas, ou seja, a gente não pode esquecer o trabalho de base, que é um trabalho de formiguinha,
mas a gente não pode deixar isso de lado, porque as pessoas que têm a consciência em disputa precisam que a gente auxilie nesse processo, né? Porque a ideologia, a mídia está aí em cima das pessoas, agora não está tão apoiando o Bolsonaro, mas amanhã pode estar de novo, ou na próxima eleição também pode estar apoiando alguém que não vai representar os nossos interesses. Então, esse é o meu recado, trabalho de base, gente. É isso aí. E aí eu recomendo quem estiver assistindo aqui, compartilhe essa live e as outras que vierem, a que já foi apresentada ontem, para os seus grupos de família, amigos, porque são conhecimentos gerais, né, conhecimentos absolutamente necessários, inclusive sobre direito, né, e sobre a nossa história, que muitas vezes nos é negada, porque se nos é negado conhecimento, nos é negada a nossa história também. E a gente fica assim, à mercê, muitas vezes, de discursos simplistas, que às vezes acabam respondendo questões que a gente realmente tem, né? Questões que acaba ressoando, porque a gente não entende direito o que tem aqui, né? Então vai ressoar o que tiver. É isso aí. Eu quero agradecer a presença de vocês, a presença da Lu, da Marina, muito obrigada. Agradecer também os comentários, o Felipe Encarnação, Munir, o Pedro Teles. Muito, muito, muito legal. Sobre isso, essa necessidade desse diálogo, sobre a necessidade de conversar com essas consciências que estão em disputa, como a Marina falou, é muito grande, né? E foi por isso que a gente começou a pensar esse evento, e eu chamei vocês muito em cima da hora, e muito obrigada por terem aceitado, gente, muito obrigada mesmo. Foi uma conversa muito rica. E assim, a gente pensou dia 1 e pensou em encaixar eventos do dia 4 ao dia 7, que é exatamente o dia de ameaça de golpe, né? Então, que a gente siga debatendo, siga difundindo essas questões, essas informações, e tudo veio, gente, aqui compartilhar com vocês. Eu estava olhando o meu feed e eu vi que em 2018 eu tava com uma caixinha, uma caixa, sabe, essas caixas de verdura, sabe? Eu peguei uma caixa dessas e sentei na praça com um amigo que é da história e a gente escreveu, assim, numa cartolina, está em dúvida enquanto ao seu voto? Converse com a gente. E aí eu vi aquilo e aí lembrei disso no dia 1º, eu preciso fazer alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Então, diante disso, eu entrei em contato com os coletivos. Eu tive um feedback muito positivo do Nosotras, e aí, antes de encerrar, eu agradeço ao coletivo Nosotras, a todas as pessoas, as mulheres, né, que formaram esse coletivo tão importante, ao coletivo Corpos Livres, que é o primeiro coletivo LGBTQ+, também, e a gente segue falando sobre as nossas demandas, a nossa história, as nossas lutas, conquistas de direitos, ameaças, né, de direitos, evidenciando que nem vocês falaram, que nem, assim, ampliando também para a questão LGBT, quando a gente tem essa instabilidade, esses direitos avançados e conquistados, eles correm esse risco tão grande. E agradecer também ao centro acadêmico, que está aqui, né, desde a época da ditadura, antes disso, né, trabalhando, lutando, fazendo esse trabalho de base, muito importante. Eu agradeço por mim e eu gostaria de saber se vocês querem fazer uma fala final também para encerrar. A minha fala final era essa do faça um trabalho de base, amigos que estão assistindo isso. Quem assistir depois também, se quiser entrar em contato com a gente para conversar, trocar uma ideia também, estaremos à disposição. É isso, muito obrigada, Nosotras e CAF, que vão estar para sempre no meu coração. Eu saí da faculdade, mas não saíram de mim. E é isso, saudar o espaço, a organização, e muito obrigada. Até a próxima. Eu vou agradecer também o convite da Lani, ao coletivo Nosotras, o CAF, Corpos Livres, pelo espaço. Estou morrendo de saudade de vocês. Espero que logo, logo esse espaço ele seja presencial para poder visitá-los. E o meu recado final é que sejamos vigilantes, estejamos conscientes e busquemos cada vez mais nos informarmos e nos posicionarmos acerca dos direitos. É isso, gente. Se cuidem, fiquem em casa, quem puder, e tô morrendo de saudade. Um beijo.
Então, boa noite a todas, todos e todes. Ficamos por aqui.